Iniciou a gravação. Espera aí. Bom, então está começando a. Deu início aqui a gravação, tá certo? Então, compartilhando aqui novamente, né? O que acontece? Nós temos, na série de Fourier de tempo contínuo, tá? Existe uma expansão. Essa primeira equação, a gente chama ela de equação de síntese, tá? E essa equação de síntese, ela tem um E elevado, ela tem uma exponencial complexa, tá? Quando é no domínio do tempo contínuo, essa variável independente aqui é o tempo, tá? Mas como a gente está trabalhando com amostras, o T, na verdade, ele vira esse N. E nós vamos trabalhar com somatório, tá? Então, eu tenho aqui um xn, eu tenho os coeficientes, tá? Então, esse E elevado a jk ômega 0 n aqui, pessoal, ele, na verdade, vai ser uma decomposição de seno ou cosseno. E esse CK, ele vai definir a amplitude daquela frequência, tanto no tempo contínuo quanto no tempo discreto, tá? Só que no tempo discreto nós vamos trabalhar com essas amostras. Então, cada CK desse aqui, ó, cada CK, né, nós vamos ter que calculá-lo da seguinte maneira. Esse 1 sobre N0 aqui, pessoal, esse N0 é o número de amostras de um período fundamental, tá? Aliás, ele está associado às amostras do período fundamental. E aí, dentro desse ciclo, né, se eu posso chamar ele de ciclo, é uma variação, tá? Eu vou pegar um ciclo aí, eu vou ter um índice, né, que vai variar de n igual a 0 até o número de amostras menos 1, desse xn que multiplica E elevado a jk ômega 0n, tá? Então, na hora de fazer esse exercício, o que acontece? Eu vou dar uma recapitulada aqui, e aí vocês tiram eventuais dúvidas, e depois eu vou executar no MATLAB, porque aí a gente vai conseguir entender melhor a função FFT, como é que ela trabalha, tá? Bom, o primeiro detalhe aqui, pessoal, é que imagine que isso aqui, as amostras estão igualmente espaçadas, e em cada momento que eu fiz essa amostragem, eu peguei 2 pontos em nível alto, 2 pontos em nível baixo, 2 pontos em nível alto, 2 pontos em nível baixo, mais 1 e menos 1. Então, o primeiro passo aqui é calcular o N0, que é o número de amostras, tá? Que me formam um período. Então, aqui eu tenho o N0 igual a 4, tá? O ômega 0 vai ser igual a 2π dividido por 4, tá certo? Bom, então eu fiz os cálculos, né? Usando essa segunda fórmula, a equação de análise, eu vou calcular aqui, ó, tem que tomar um pouco de cuidado nesse índice. Esse K igual a 0, então eu coloquei C0 é 1 sobre N0, tá? Os xn's aqui eu vou expandir para um n variando de 0 até n0 menos 1, tá? Então, se eu tenho 4 amostras, esse somatório ele vai variar 4 vezes. Como ele está começando no índice 0, então é o x0, x1, x2 e x3, tá? Na fórmula, então, ele vai começar, esse índice aqui é 0. Então, quando eu colocar esse CK, tá? O que ele está me dizendo é o seguinte, vai aparecer um K aqui, né? Esse K é 0, então esse E elevado a 0 vai dar 1. Então, a somatória que vai aparecer aqui vai ser o x0, o x1, x2, x3, é o valor da amostra em cada posição do vetor x, tá? Então, fazendo esse cálculo, isso aqui está dando 0. De cara, pessoal, para a gente acostumando um pouco aí, ó, na verdade, esse C0, ele determina a referência desse sinal. A referência desse sinal aqui, ó, ele é 0, tá? A referência dele é 0, tá vendo? Se ele tivesse deslocado com relação a 2, 4 para cima, esse valor estaria associado a esse peso desse deslocamento, tá certo? Bom, então eu fiz o cálculo, deu um C0 igual a 0. Na hora de calcular o C1, né? Então, o K agora vai ter um valor de 1. Então, eu vou colocar C1 igual a 1 sobre 4, tá? Que é o número de amostras. Eu vou ter, então, o x0, o x0 é menos 1, tá? De E elevado a menos J, o K igual a 1, vezes sigma 0, ômega, vezes, aqui, pessoal, a primeira posição, nós estamos associados a x0. Então, esse índice aqui relacionado ao n, ele está me dizendo assim, qual é a amostra naquela posição. A amostra naquela posição que eu estou considerando é 1, tá? Mais, menos 1, menos j, vezes, aí o k vale 1, tá? Vezes ômega 0, vezes, nesse caso, eu estou considerando a amostra 1. Então, esse n aqui vale 1. Mais,
Aí vai ser a amostra na posição 2, que no caso vale 1, vezes E elevado a J, né? O K aqui é 1 vezes. Então, o N aqui na posição 2. Mais 1 vezes E elevado a menos J, o K ainda está parado em 1 vezes sigma, ômega 0, vezes 3, o N igual a 3, tá? Então, aqui, o que eles... Resumindo, ele está dizendo assim, ele está relacionando amostras com uma determinada frequência. Todas as amostras com aquela frequência. Essa frequência aqui, no caso, é a frequência 1, tá? Então, ele está variando todas as amostras. Então, ele calculou, então, o C1. Então, vai dar 1 sobre 4. O primeiro índice aqui, essa parcela tem um elevado a 0, vai dar 1, menos 1, tá? Vezes E elevado a menos J. Esse valor aqui, pessoal, substituindo esse ômega 0 aqui, esse ômega 0 vai dar menos J que multiplica π sobre 2, tá? Da onde que saiu isso aqui? Porque tem um 2π sobre 4, né? 2π sobre 4. Quando eu fizer a substituição desse 2π sobre 4, onde que nós estamos aqui? π sobre 4. Menos 1, que multiplica E elevado a J π sobre 2. Onde que saiu esse π sobre 2? O π sobre 2 é do ômega 0 lá, que é 2π sobre 4, simplificando. Isso, simplificou, ficou π sobre 2. Obrigado. Então, o que ele foi fazendo na expansão? Ele expandiu, né? E aí, no final das contas, o que resultou nisso aqui? Resultou que esse valor deu... aí eu apliquei aqui a relação de Euler, tá? Então, nesse termo, 1/4 que multiplica, menos 1 que multiplica, menos cosseno de menos π sobre 2, mais j seno de π sobre 2. Fiz a expansão. No final das contas, pessoal, esse coeficiente, ele vai dar, expandindo esses valores, vai dar menos meio mais j sobre 2. Esse número complexo, tá? Então, nessa posição do vetor FFT, ele está dizendo que o peso daquela frequência K igual a 1, tá? Vai ser esse menos meio mais j sobre 2, tá? Se eu quiser saber, então, a amplitude, eu vou calcular o módulo desse número, tá certo? Mas vamos... Então, ele vai passar agora para o cálculo do próximo coeficiente, que seria o C2. Então, o C2 vai dar 1 sobre 4, faço as devidas substituições, agora o K vale 2, né? O K vale 2, o primeiro N elevado a 0, o N para N igual a 0, o E elevado a menos J, tudo deu 1, tá? Então, deu menos 1, menos E elevado, né? Fiz a expansão e observem, tá? Que eu tenho N igual a 0, depois N igual a 1, N igual a 2 e o N igual a 3, tá certo? E aí, no final das contas, quando eu fizer esses cálculos, tá? Deu menos 1, que multiplicar E elevado a menos Jπ, E elevado a menos J 2π, E elevado a menos J 3π, substituindo esses valores, resolvendo da mesma maneira, eu vou chegar à conclusão aqui que esse coeficiente, tá? Ele deu um valor 0, tá certo? Então, o C2 deu 0. O C3, faço o cálculo para o C3, tá? No final, o C3, ele tem o valor menos meio menos J sobre 2, tá certo? Eu fiz, se eu não me engano, na aula passada, quando eu estava explicando esse negócio, eu fiz esse desenho aqui, tá? Na verdade, no semestre passado, para relembrar aquelas relações de quando o número 1, qual era o valor do 1, tá certo? Qual era o valor do menos 1, mais J e menos J. Então, na verdade, isso aqui não tem a ver com aquela alternância lá de mais 1, menos 1, menos 1, não, tá? Então, acho que eu falei alguma coisa relacionada a isso, estava errado. Bom, então, calculei os coeficientes. Aí a pergunta que vem agora, pessoal, é o seguinte: os coeficientes, né? Eu usei a equação de análise. Tem lá os coeficientes bonitinho para mim, tá? Mas o que vai me representar o sinal, né? Se eu quiser plotar ele lá no MATLAB, é o xn. É o xn, né? Se eu utilizar apenas esse CK aqui, ó, eu tenho que pegar esse CK, no final das contas, ele é um vetor, né? Ele calculou lá, deu um vetor. Primeira posição do vetor é o primeiro coeficiente, segunda posição é o segundo coeficiente, assim por diante. Mas eu ainda tenho que levar
nessa equação de análise, na equação de síntese, para que eu tenha o sinal. Se fosse aqui na série de Fourier de tempo contínuo, é como se fosse assim, eu calculei os coeficientes que determinam a amplitude para cada frequência, eu tenho que levar, então, na equação da série de Fourier, para expandir, para eu desenhar aquele sinal, tá? Então, então foi isso que faltou, tá? Que eu mandei para vocês lá naquele cálculo, e aí fiquei aqui um tempasso para descobrir aquele erro que eu estava cometendo, né? Que é o seguinte, ó, vou levar os coeficientes na equação de análise. A equação de análise, ele está me dizendo o seguinte, é um xn, tá? É um xn, vai ser somatório. Eu tenho aqui cada coeficiente k, é elevado a jk ômega 0n, tá? Nessa equação aqui de síntese, pessoal, na primeira equação, não tem menos no expoente, tá certo? Não tem um menos. Tanto a equação para tempo contínuo quanto para tempo discreto, tá? Vocês vão ver que aparece um menos, né? Esse menos vai aparecer na equação de síntese. Então, aqui agora, pessoal, é como se fosse assim, para t igual a zero, né? Mas como não é t, na verdade, essa variável aqui são as amostras, eu vou colocar assim, o x0, tá? O x0 vai ser quem? Então, eu vou colocar, o primeiro coeficiente é o zero, vezes e elevado a j0, que é o k, vezes 2π sobre 4, vezes o n, que é zero, tá certo? Vezes esse n aqui, mais o c1, vezes e elevado a j1, né, que 1 é o k, vezes 2π sobre 4, vezes zero, porque eu estou calculando a amostra referente, né, os cálculos referentes à amostra zero, tá? Mais o coeficiente C2, mais o coeficiente C3, tá? Esse coeficiente C2 aqui, na verdade, é C0 mais C1 mais o C2 mais o C3. Pulei alguma coisa? Não, na verdade, eu só omiti, né? Porque como sempre vai aparecer o zero referente ao N, então eu coloquei o C2 aqui e o C3 sem colocar, né? Que seria C2 vezes E elevado a JK igual a 2 vezes 2π sobre 4 vezes zero, que vai dar só o C2. Mais o C3 que multiplica E elevado a J3, porque o K é 3, vezes 2π sobre 4 vezes zero. Acompanharei? Então, por isso que eu omiti aqui. Então, vai ficar o C2 mais C3. Bom, expandindo isso aqui, pessoal, vai dar a primeira amostra, então, C0 é zero, tá? Zero. Mais, né? Mais o C1, então faltou mais aqui, mas o C1 é menos meio mais J2. Mais o C2 é zero. Mais o C3 é menos meio, menos J sobre 2. Resolvendo isso aqui, pessoal, vai dar menos meio, menos meio. Então, isso aqui vai dar menos 2 sobre 2, vai dar menos 1. Então, veja bem, o primeiro x0 que ele calculou deu o número menos 1. Então, estamos num caminho bom. Porque esse x0, na verdade, ele está me determinando o valor da amostra, né? E ele plotou aqui que deu menos 1. Bom, vamos calcular, então, para o n igual a 1, que seria a segunda amostra. Então, é esse x1 aqui, ó, para o n igual a 1, então vai dar C0, que multiplica E elevado a J vezes 0, né? Aqui ele está associado ao K, 0, vezes 2π sobre 4, vezes o N. O N aqui, nesse caso, é 1. Mais o C1, vezes E elevado a J1, né? Que é o K, vezes 2π sobre 4, vezes 1, né? Mais... Então, nessa C2 vezes E elevado a J2 vezes 2π sobre 4 vezes 1. Né? O N está paradinho aqui, ó. Mais C3 vezes E elevado a J3, 2π sobre 4 vezes 1. Na hora que eu fizer a expansão desse negócio aqui, pessoal, eu cheguei nos finalmente aqui e encontrei menos 1, tá? Eu estava calculando esse negócio aqui no x1, né? Aí eu falei, beleza, deu menos 1 aqui para 1, deu próximo menos 1. Então, o próximo valor que eu for calcular, né,
seria o X3, olha lá, aqui que eu cometi o erro, olha lá, tá vendo? Eu mudei a página, saí para tomar água aqui, voltei e continuei, né? Aí eu calculei uma amostra 0, 1, mas o próximo deveria ser o X2, eu calculei o X3, tá vendo? Fiz o cálculo do X3 para o N igual a 3. Aí eu variei o K, prestei atenção aqui, opa, esse aqui é o K igual a 0. Então é C0 vezes E elevado a J0 vezes 2π sobre 4 vezes 3. Porque o N é 3, tá? O N está fixo aqui. Mais C1 vezes E elevado a J vezes 1 vezes 2π sobre 4 vezes 3. Bacaninha, beleza. Você vai torcendo para que ele dê certo. No final das contas, pessoal, na hora que eu fiz a solução aqui, tá? Vai aparecer um menos meio mais J sobre 2, que multiplica com E elevado a J 3π sobre 2. Menos, mais, menos meio, menos J sobre 2, que é E elevado a J 3 vezes 3π sobre 2. Tá? Bom, deu menos meio mais J sobre 2, vai dar cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 vai dar 270, mais J seno de 3π sobre 2. Beleza, aí você substitui seno de 270 dá menos 1, cosseno de 270 dá 0, né? Mais meio menos J2, cosseno de 3 vezes 3π sobre 2, mais. Aí, beleza, apareceu 90 graus aqui, beleza. Aí, o que acontece? Na hora que eu fiz essa solução aqui, né? Expandi o valor aqui para menos meio mais J sobre 2, vezes menos J, mais menos meio menos J sobre 2 vezes J, vai aparecer o menos J vezes menos 1 da J, né? Sobre 2. Menos com mais vai dar menos, vai aparecer um J2 sobre 2. O segundo vai dar mais vezes menos, vai dar J sobre 2, menos J ao quadrado sobre 2. Né? Na hora que eu resolvi isso aqui, prestando atenção nos sinais, apareceu o 1 que eu tanto queria. Tá? Beleza, agora eu vou calcular o J4. Na hora que eu repeti o raciocínio para calcular o J4, fiz lá as substituições, o negócio dava menos 1. Falei, caramba, até coloquei paguei e refiz isso aqui umas 2, 3 vezes. Quase que eu falei assim, não, vou colocar mais um aqui, para forçar esse mais um, né? Aquela força na marreta. Falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Aí refiz esse negócio, fiz de novo, aquela confusão, cosseno de um lado, seno do outro. Aí foi a hora que eu mandei para vocês. Falei, pessoal, eu queria que vocês entendessem a dinâmica, né, da expansão, porque você acaba que a gente faz isso no computador ou no MATLAB, mas tinha que dar uma sequência aqui, tinha que dar um mais um, né, e não dava de jeito nenhum. Aí depois, olhando aqui, voltando, falei, vou fazer esse negócio de novo. Aí aquele famoso, a hora que você descobre onde está o problema, né, está entre o teclado e a cadeira. Então, veja bem, nesse cálculo, pessoal, é porque o índice aqui, ó, na verdade, eu pulei um índice. Pulei um valor, um índice, né, no cálculo. Então, eu voltei e refiz a parte 2, né? Refiz o exercício aqui no meu caderno. E aí eu descobri, na verdade, eu olhei e falei, opa, tem um trem errado aqui. Era o danado do X2, tá vendo? O X2. Deixa eu só desligar um WhatsApp aqui que tá apitando aqui. Acho que não é nada aqui, não. Então, o que acontece, pessoal? Então, aí eu falei, onde que está esse erro, né? Então, aqui, ó, o x2, que seria x para o n igual a 2, é igual. Aí o C0, né? Primeiro coeficiente, vezes E elevado a J, 0, vezes 2π sobre 4, vezes 2, que é o n igual a 2. Mais o C1, vezes E elevado a J, 1, K igual a 1, vezes 2π sobre 4, vezes 2. Mais C2 vezes E elevado a J2 vezes 2π sobre 4 vezes 2. Então, observe que o N que está parado, o N que é 2, ó, mas os coeficientes, né? Cada C desses aqui, ó, o último é o C3, C3 vezes E elevado a J3 vezes 2π sobre 4 vezes 2, tá? Então, esse loop, né? Eu estou expandindo a série aqui agora para pegar cada coeficiente associado com esse N igual a 2 aqui, tá? Na hora que eu fiz essa expansão, né, aí eu cheguei no valor para mais um, né, com o valor daquela amostra, então, é 1, tá certo? Então, se você expandir isso aí, pessoal, vai alternar entre mais um, menos um, menos um, tá? Por último, então, agora,
nós precisamos levar isso para o MATLAB para ver, para dar realmente esse sinal. Eu preciso representar esse sinal no domínio do tempo, tá certo? Eu preciso representar esse sinal aqui no domínio do tempo. Então, está aqui o aberto o MATLAB. Então, o primeiro detalhe que nós temos que tomar um pouco de cuidado aqui são essas referências dos índices, tá? Que o MATLAB, um vetor no MATLAB, ele começa com a posição 1 e não a 0, diferente da linguagem C, tá certo? A linguagem C, a primeira posição do vetor é 0, tá? Então, esse é o primeiro detalhe que você tem que fazer a pergunta. Nessa plataforma que eu estou trabalhando, o primeiro elemento, ele tem índice 0 ou índice 1? Essa é a pergunta importante, tá? Então, como eu fiz aqui no MATLAB, aqui eu fiz aqui no MATLAB, ó, então eu precisei adaptar esse exercício, tá? Precisei fazer a adaptação dele para desenhar o sinal que eu queria. Então, olha lá, série de Fourier para tempo discreto para um sinal que alterna em mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, menos 1, menos 1, tá? Então, tem o início lá do script, tá? Close all, clear all, isso aqui é padrão. Então, eu defini o meu xn. Meu xn, então, eu coloquei um ciclo, né? Eu coloquei uma quantidade em n que daria o ciclo completo. Então, menos 1, mais 1, mais 1. Bom, aqui, pessoal, eu coloquei os CKs. Os CKs, então, que eu vou calcular, são 4 posições. São 4 posições. Eu inicializei eles todos com 1. Tá? Tem uma função once na linguagem C, que você diz para ele assim, once, e a quantidade de elementos que você quer colocar. E aí ele cria um vetor para você com todas as posições igual a 1. Como eu estou trabalhando com poucos elementos, aí eu coloquei um aqui na mão mesmo, tá? Esse X maiúsculo aqui, pessoal, no final das contas, ele vai ter o peso dos coeficientes, tá? Então, eu inicializei eles aqui com 1, e aí eu comecei a fazer o cálculo aqui agora. O ômega zero, ele é igual a 2π sobre 4. Esse 4 aqui eu fiz o cálculo dele. Na verdade, esse cálculo, ele é criado em função do n0, né? Então, se eu colocar isso aqui, ó, n0. Então, o ômega zero, então, é igual a 2π sobre n0. Tá? Bom, aí começa alguns detalhes, que quando a gente, né, quando você vai fazer isso aí dentro quando você não tem a biblioteca FFT, você tem que fazer esse cálculo aí na mão, né, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Então, olha lá, eu fiz um acumulado igual a 0, aí eu vou calcular os coeficientes primeiro, os CKs, tá? Então, eu fiz para K igual a 0 até 3, iniciei uma variável chamada acumulado, aí eu fiz o cálculo do termo. Quanto que vale o termo? O termo é o xn numa determinada posição, né? No caso aqui, o n é 0, então tem que ser n mais 1, porque o vetor xn que eu estou acessando, ele não tem posição 0. O índice dele começa, o que seria x1, x2, x3, x4, tá? No entanto, pessoal, na hora que eu multiplico pelo ESP aqui, ó, da função do MATLAB, é menos i, né? No caso do J lá no MATLAB, né? Ele representa com i. Se eu colocasse J também, eu acho que funciona, tá? Que multiplica o K vezes o ômega zero vezes o N, tá? Esse N, os índices dele tem que começar com o valor 0, com o valor 2, começa com 0, depois 0, 1, 2, 3, senão dá erro na hora do cálculo, tá? Na hora que ele fizer esse cálculo, então, desse termo, eu vou acumular esse termo aqui nessa variável acumulado, né? Ele vai varrer esse N aqui para todas as amostras, para todos os valores das amostras, para um determinado K, tá? Quando eu terminar de varrer todas as amostras, eu vou preencher o vetor, então, CK, vai ser igual a K mais 1, 1 sobre N0, que multiplica esse valor acumulado. Esse ponto asterisco aqui, pessoal, é que na hora que eu estou fazendo esses cálculos, começa a dar erro em multiplicação de vetor por escalar, tá? Então, como o xn aqui é um xn numa determinada posição, vezes um escalar, aí eu usei ponto asterisco, que seria o escalar. Mas não dava diferença de colocar só asterisco, não, tá? São dois escalares, tá? Depois que eu calculei cada CK, então eu vim aqui, fiz os cálculos, né?
Fiz lá igualzinho lá no exercício que a gente fez. Então, rodei. Então, tá lá o secas, ó. O secas que ele foi calculando. Ó. O primeiro deu 0, em módulo, ó lá. Primeiro. O segundo deu menos meio, mais J sobre 2. O C3 deu 0. E o último, aliás, C0, C1, C2 e C3. Tá? O C3, então, deu menos meio, menos 0,5, menos 0,5J. Tá certo? Então, está aqui os valores, né? Estão aqui os valores do secas calculado. Agora, eu vou levar na equação de síntese, para eu ver os valores de cada ponto, tá? Então, olha lá, eu estou variando aqui. Agora, quem fica no laço mais externo é o N. Então, é o N lá. Para N igual de 0 até 3, do jeito que eu fiz nessa lógica, tá, pessoal? Eu fiz o acumulado, voltei ele para 0. Eu vou variar agora cada coeficiente. Olha lá. O termo vai ser igual o CK na posição K mais 1, que multiplica ESP. Aqui, então, eu usei J aqui, tá? Tanto faz usar I como J. MATLAB, então, tem o I e tem o J. Então, se a gente colocar J aqui, vai dar menos 1. Menos I, I, né? Também vai dar menos 1. Mesmo valor, tá certo? Tanto faz usar I como J. Eu fiquei cismado uma vez aí, só usava I. E aí, depois eu lendo o manual aqui, né? Aí vi que o J também funciona, tá? Bom, aí o que eu vou fazer, pessoal? Vou variar o N igual a 0 até 3, acumulado igual a 0, para K variando de 0 até 3, vou calcular o termo. Então, eu vou pegar o CK numa determinada posição, que multiplica ESP de JK ômega 0N. Então, aqui eu estou na equação de síntese. Peguei e fiz o cálculo daquele termo, né? Esse termo mais o valor acumulado, ele vai percorrer para todos os coeficientes secas, tá? Aí ele calculou o xn. O xn naquela posição vai receber esse valor acumulado, tá certo? Então, o primeiro valor aqui, ó, ele vai calcular para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, né? E para n igual a 3. Então, eu vou fazer esse cálculo, ó. Aí, fiz o cálculo. Aí, pessoal, fiz o cálculo. Olha o x, o que deu no x, tá vendo? O x deu menos 1, né? Em módulo, então, é menos 1. Depois, a segunda posição, a próxima posição deu menos 1, tá? Menos 1 aí, ó. Depois, ele veio, deu 1, e, finalmente, ele deu 1, tá? Então, esses valores aqui, na verdade, né? Eu peguei os coeficientes, peguei aqueles coeficientes e joguei eles dentro da equação de síntese. A equação de síntese, então, pessoal, ele está me desenhando os pontos, está fazendo os desenhos dos pontos, né? Em função dessa função exponencial. Então, daí fica mais fácil vocês entenderem que aquele coeficiente, na verdade, ele está determinando a amplitude daquele sinal para uma determinada frequência. E a frequência está associada ao CK, ao K. Tá? O K é o índice, o CK é o valor para aquele índice. Tá certo? Então, se eu desenhasse esse sinal aqui, ó, e usasse a função FFT, a função FFT, pessoal, olha só que negócio interessante. Eu vou pegar o xn, esse xn aqui de cima, e vou chamar a função FFT. Tá? A função FFT, olha o que ela vai me retornar aqui, ó. FFT xn. Xn. Olha lá. Olha o que a função FFT xn ela me deu. A função FFT xn deu menos 2, mais 2, né? Está aparecendo um escalado de 2 aqui, ó. Menos 2, menos 2. Só que é o seguinte, quando a gente vai chamar a função FFT, nós temos... Vocês vão lembrar lá que a gente tem que dividir pelo número de elementos. O número de elementos. Como eu tenho 4 elementos aí, ó, o número de posições da função FFT você tem que colocar, senão essa amplitude vai dar errado. Ó, tá?
Observe que na hora que eu chamei FFT XN, apareceu aqui para mim no valor daquela posição 2, menos 2, tá vendo? Isso aqui é o valor dos coeficientes. Então, eu tenho que dividir pelo número de elementos, o XN, ó. Então, eu dividi pelo número de elementos, que é 4. Aí ele me retornou os coeficientes. Os coeficientes estão... Aqui é como se fosse os CKs. CKs, tá? Aí, quando você chama a função inversa, IFFT, então, se eu pegar aqui FFT maiúsculo, igual FFT sobre 4, é como se ele estivesse colocando os valores dos coeficientes. Ó, FFT, ele calculou os coeficientes, tá certo? Aí eu estou lá dentro do meu programa, eu tenho o meu vetor, eu sei que esse vetor é o vetor FFT. Só que aí eu quero levar esse sinal lá no domínio do tempo. Eu quero descobrir, se eu mandar plotar esses sinais aí, pessoal, não vai plotar um sinal que é aquele mais um, menos um, menos um. Não vai plotar, né? Porque de cara, olha aí como é que estão esses pontos aí. Ó. Então, para eu pegar o sinal no domínio do tempo, né? Eu quero, na verdade, é pegar o X. O X, né? Se eu pudesse colocar um XT aqui, ó, o X aqui, eu vou colocar um X2, eu vou usar a função IFFT. Eu vou pegar a inversa. Eu quero levar esses coeficientes, né? E quero que ele preencha o vetor para ele me mostrar a quais valores esse vetor está associado. Tá certo, pessoal? Então, eu fiz o IFFT, a função inversa. Mas deu um trem meio esquisito, tá vendo? Que tem um menos meio, menos 0,25, menos 0,25, 0,25, 0,25. Vocês vão lembrar lá, pessoal, que na hora de usar a função FFT, né, vocês vão lembrar que a gente multiplicava por um 2. Multiplicava por um 2, por quê? A gente falava que dentro da função FFT, ela vai escalar a amplitude do sinal de meio. Tá? E na hora que eu volto nesse sinal, essa diferença está aparecendo aí, ó. Está aparecendo. Então, na verdade, eu tenho que multiplicar, fazer uma multiplicação desse vetor aqui, ó. O cosseno, ele escala, né? Ele faz um escalamento lá, eu tenho que multiplicar ele por 2. E aí, na hora que eu multiplicar... Por 2, não, desculpa. Que no caso, eu tenho que multiplicar ele pelo número de elementos, tá? Por 4. Então, ó, o IFFT aqui que eu fiz, XFFT. Então, olha lá, eu vou multiplicar aqui pelo número de elementos. E aí deu o número que eu quero, que é o menos 1 e o mais 1. Tá? Então, a função IFFT, pessoal, a função FFT vai te levar para calcular os coeficientes associados com cada frequência. Foram aqueles coeficientes CKs que nós calculamos. Agora, dado um coeficiente CK, eu quero voltar na minha equação que gerou esses coeficientes. Na verdade, essa volta, pessoal, é a equação de diferenças. A equação de esse x2 aqui, na verdade, é um vetor, tá? Mas qual que é a vantagem de trabalhar com um ou com o outro? Então, imagine o seguinte, você tem um sinal no domínio do tempo com uma quantidade muito grande de amostras, com 10.000 amostras, tá? Ou com 20.000 amostras. Você chama o vetor FFT, né? Com um tamanho menor, que você está interessado apenas em um conjunto de frequências, aí naquele conjunto de frequências ele vai calcular o peso daqueles coeficientes, tá certo? Na hora que você quiser... Então, vamos imaginar, eu calculei a frequência 60 Hz, 120, 180, 240, fiz o cálculo. Cada coeficiente desse, pessoal, está representado, então, por um número real, com uma dada amplitude. Aí vamos imaginar que eu fiz um vetor FFT de tamanho 10. Né? 10. Eu pego esse vetor de tamanho 10, transfiro ele para um servidor, né? Que vai ter um gasto de rede muito menor. Né? Imagine se eu estiver fazendo uma amostragem de um sinal a 10.000 Hz. Fazendo uma amostragem do sinal 10.000 Hz, pessoal, são 10.000 pontos por segundo. Então,
Para eu trafegar esses 10 mil pontos por segundo, imagina a rede, imagina o DSP, imagina o hardware. Vai ser uma quantidade de pontos muito grande para eu trafegar. Então, o que eu faço? Eu gero um vetor FFT com um tamanho menor, transfiro esse vetor FFT para o outro ponto da rede, e aí eu consigo reconstruir esse sinal de acordo com as frequências de interesse, usando a função inversa, que seria o IFFT aqui, ó, tá? Então, os finalmente aqui, então, né? Espero que tenha ficado mais claro para vocês, porque na hora, né, esses coeficientes K, o que é K, o que é N, isso aí embola um pouco, dá uma embolada um pouco aí nesses conceitos aí, tá? Mas eu espero, né? Fiz aqui esse dentro do MATLAB com vocês. Se você plotar aqui, quiser montar, fica como exercício, dado o vetor, né? Plotar aí usando a função STEAM, aqueles pontos x2 aqui, ó. Essa função STEAM x2, olha lá, ele alternou os pontos, tá vendo? A primeira amostra aqui, menos 1, mais 1, mais 1. Se eu aumentar a quantidade de pontos aqui, então ele vai continuar alternando entre mais 1, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, mais 1, menos 1, menos 1, tá? Então, esse N aqui, então, fica sendo o número de pontos. Tá certo? Bom, pessoal, então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, tá? Sobre isso que eu acabei de mostrar para vocês, estou aqui à disposição. Ô, Geraldo, deixa eu te perguntar um negócio. Uhum. Não sei se é possível, se existe. Eu consigo, por exemplo, pegar um sinal que é discreto, né, como esse, e fazer uma transformação para que ele seja contínuo? Aí a reconstrução do sinal, né? Você tá dentro do seu sistema digital, você vai ver ele discretizado, tá? Aí, na hora que você, com a sua placa, de acordo com o número de bits da sua placa, aí vai ser o que o DAC faz, que é o conversor que faz o contrário. De acordo com a quantidade de pontos, ele vai reconstruir esse sinal. Aí é a reconstrução do sinal. De cara, isso aí, na verdade, o sinal nunca vai ser perfeito, tá? Aquele sinal analógico que você construiu. Mas isso é você pode usar uma reconstrução. Isso aí é fazer o contrário, né? Aí, o que acontece? No final das contas, você vai ter o sinal assim. Vamos imaginar que fosse uma senoide. Você tem os pontos assim. Uma interpolação que a gente chama de primeira ordem, você simplesmente vai ligar esse ponto. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí ele vai ficar assim, vai ficar com um quadradinho aqui, ó. Ele vai ficar meio umas linhazinhas meio... Mas, quanto mais bits você tiver na sua placa, ele vai melhorar essa qualidade desse sinal, porque eles vão ficar mais próximo. Mais próximo. É a reconstrução do sinal, tá? Então, um jeito mais simples é ligar um com o outro. Mas agora, tem umas maneiras que você usa, uma interpolação de segunda, de terceira ordem, de quarta ordem, que ele vai usando um negócio, que ele vai usando um gradiente. Aí ele vai ligando os pontos assim, ó. De acordo com... Aí ele vai melhorando a qualidade desse sinal. Essa interpolação aqui. Eu nunca precisei fazer isso, tá, o Anderson? Mas aí ele melhora isso aqui, ó. O Joca fala um pouco disso aqui. Essa interpolação assim, tá? Então, lá no livro ele fala um pouco dessa reconstrução, mas como eu nunca fiz nada prático, eu simplesmente mando ele pegar os pontos, né? Aí essa reconstrução aí vai ser de acordo com o número com a qualidade da sua placa, né? Hoje eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com placa de 12 bits. 2 elevado a 12 dá 4.096, menos 1 dá 4.095, tá? Então, tem a ver com isso aí. Mas é possível, é o que o DAC faz. O conversor faz o digital para analógico, né? Só que ele vai ter essa pequena diferença digital aí, tá? Só que quando a gente ouve música hoje, pessoal, os sistemas digitais aí, esse negócio é tão pequeno que é imperceptível, né? Isso é imperceptível, tá?
Ah, não, bacana. Na verdade, no áudio ainda a taxa de amostragem ainda é maior ainda, né? Costuma ser... A taxa não, né? A profundidade ali de bits ali costuma ser 24, né? Ele tem outras técnicas, né, para melhorar isso, né? Não só a quantidade de bits, né? Então tem outras técnicas para melhorar essa qualidade aí. Eu imaginei que teria alguma coisa com transformada de Fourier, assim, a transformada inversa, mas eu acho que geralmente usa mesmo aquele segurador de ordem zero. Isso. Devido à taxa de amostragem muito alta ali também, acaba que não dá muita diferença, não. Quando você... O problema é quando você aumenta, por exemplo, no caso eu estou trabalhando com um sistema aqui que ele é meio que de tempo real. Então, eu não posso colocar muitos bits na placa, porque, por exemplo, eu estou usando... Aí eu não consigo aumentar muito a taxa de amostragem, porque 2 elevado a 12, né? Aí o que eu optei em fazer? Diminuir um pouco, joguei para 10 bits, 2 elevado a 10, dá 1024. O sinal está me dando uma qualidade boa, né? E aí eu diminui um pouco isso. Mas aí no caso de áudio, como é gravação, você vai fazer um processamento e vai gravar. Então, como você vai gravar o sinal já processado, acho que você não vai ter esse problema, né? Não vai ter o problema aí dessa reconstrução, tá? Mas o processo inverso é isso que você acabou de me perguntar, Anderson. Não, então beleza, tranquilo. Eu tenho mais uma dúvida aqui que não tem nada a ver com isso agora. É porque sobre a lista, acabou que eu não tive tempo ainda de terminar, sabe? Certo. E eu já vi que eu já estou com o prazo lá, já estou atrasado, né? Tem algum problema isso aí? Não, enviar depois? Pode enviar até o dia da prova, não tem problema, não. E a prova é... A prova nós combinamos de quinta-feira. 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 Ah, beleza. 7, tá? Aí eu abro lá e edito. O mais importante é vocês fazerem esses exercícios, tá, pessoal? Então, assim, o que depois, inclusive, você falou para mim esse negócio de áudio, eu peguei um artigo muito bacana aqui da STM, que embora o artigo é sobre STM, para falar a verdade, assim, me deu uma clareada o dia que eu li esse artigo sobre boas práticas de aquisição de dados, de processamento, tá? E foi justamente, o cara fez um sistema digital para processamento de áudio, tá? Então, assim que terminar a aula, se me lembra amanhã, que eu vou compartilhar ele aí com você, né? E você dá uma olhada nele depois, que tem sempre umas coisas interessantes aí, tá? Ah, show de bola, valeu. Mais alguma dúvida aí, pessoal, relacionada a esse exercício? Ô, professor, né, não é relacionado a exercício também, não, mas aproveitando a pergunta do Anderson, porque ontem eu enviei para cumprir o horário, porém eu também não consegui terminar tudo, ainda estou fazendo. Aí eu posso reenviar, tipo, cancelar aquele? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar lá marcado como... Eu vou só estender, isso não vai penalizar em nada, tá? Porque aí dá tempo de vocês darem esse ajuste aí final, porque normalmente eu coloco isso para o dia da prova. E aí, como a gente está terminando hoje, tirando eventuais dúvidas, então não tem problema não, pode enviar lá, tá? Ah, não, beleza, então. Eu tava até preocupada com isso. Não, mas é normal. Bom, deixa só, acabou que eu comentei sobre esse negócio do áudio, e aí deixa eu pegar isso aqui de uma vez. Esse negócio é um negócio bem bacana, porque essa parte digital aí, tá, pessoal, esse negócio, ele é um desafio, né, hoje em dia, porque o negócio está ficando mais digitalizado, as placas estão melhorando o tamanho, então o que vai ser necessário mesmo são pessoas para colocar inteligência nesse software, tá? Porque o software, de um modo geral, é que vai ter que precisar ter essa inteligência, né, para fazer esse processamento, para olhar a hora que pode ser pode ter uma taxa de amostragem mais alta, uma hora que pode ser uma taxa mais baixa. Acabou que eu mudei esse negócio outro dia. Bom, aí amanhã eu mando isso aí, tá, Anderson? Porque eu não estou achando isso aqui agora. Não, beleza. Tá? Mas é um negócio que vale a pena se dar uma lida e gastar um tempo. Deixa eu ver se peraí, STM 32, ADC Audio Application. É porque quando o cara faz uma aplicação assim, que é uma aplicação que se aplica em
em muitos cenários, eles colocam aquilo como um documento de referência. E é justamente esse aí que eu vou compartilhar com vocês agora. Porque, embora seja um... Acabou que eu digitei aqui, encontrei ele aqui. Embora seja porque a áudio, sim, né? Você precisa de uma taxa de amostragem mais alta, então acabou que eu encontrei aqui, ó, STM32 ADC Audio Application. Esse negócio aqui ele é bacana, porque ele ensina umas técnicas aqui, como é que você configura, como é que você usa Ele usa 3 coisas muito importantes que eu mostrei para vocês aqui um dia. Ele usa DNA, ele usa ADC e ele usa Watchdog, que é um negócio bem bacana. Aqui ele vai bem resumido. Ele coloca aqui nesse capítulo 1, os princípios de captura de áudio. 2, ele vai falar sobre ADC, ele vai falar como eliminar ruído, os filtros, olha lá, anti-aliens, 2.5, tá vendo? São coisas que vocês já... Depois, olha lá, ele vai falar sobre o controlador, sobre questões de relógio, frequência de amostragem. Embora vocês não tenham esse kit, né, esse STM, mas Mercado Livre você compra esse kit no dia atualmente, tá? Aí ele fala sobre a aplicação, ó, e aí depois ele faz um estudo de caso, em cima de um dado, né? Aí nesse sinal aqui, ele pega a distorção harmônica, aí ele faz aqui no capítulo 6, ele fala sobre as medidas. É um trabalho assim, que vale a pena você sentar e dar uma lida nesse negócio aqui, tá? Aí ele fez o processamento de dados, não no MATLAB, ele fez o processamento de dados no Octavio, tá vendo? Ele fez aqui esse processamento. Então, um dia, cara, o Anderson, eu estava aqui quebrando cabeça, cara, aí eu achei esse documento. Aí fui lá, tomei um café e vim aqui, né? Ele fala sobre dB, sobre, olha lá, característica do ouvido humano, como que você analisa as amplitudes desse sinal, um negócio bem bacana, tá? Que vale a pena você ter uma referência no seu trabalho, se você for trabalhar com áudio. Aí, ele coloca lá o princípio da amostragem, né? Olha lá, no final o sinal analógico, aí ele fez esses quadradinhos aqui, ó, aí você, a grosso modo, o sistema digitalizado é esse aqui, ó, tá? Aí ele coloca algumas técnicas para você, olha lá, na rede, ó, né? Aí ele mostra aqui para você a questão de colocar um filtro passa alta, né? Para ter esse sinal bem equalizado, né? Para tirar os ruídos, para tirar os... Aqui é um filtro passa... No final das contas, ele quer colocar esse sinal numa faixa do audível. Abaixo de uma frequência, o ouvido humano não adianta que ele não ouve, e acima de uma frequência, ele não adianta você ter um sinal acima de uma determinada frequência. Ele fala isso aqui em algum canto, ó. O espectro, né? É um espectro de 40 kHz. 40 kHz, né? Bom, aí depois ele vai falar sobre essa faixa audível do som, né? E aí ele vai... E é bacana porque bate um pouco disso que você acabou de perguntar aí, tá? Ele vai falar sobre os ganhos, ele vai falar sobre o que você tem... Olha lá, o filtro anti-alias. Aí quando você bateu né, o filtro anti-alias, ele já deu o filtro prontinho aqui no circuito, ó. Obviamente, tá, você pode montar, testar e fazer as devidas referências, ó, porque isso aqui é uma referência técnica. É uma referência técnica da ST. Como ela é uma empresa que fabrica esses, né, uma grande distribuidora de placas, então, altamente, você pode colocar aí como uma referência, tá? No seu trabalho. Aí depois ele vai falar sobre o kit, que ele testou isso aí, ó. Essa placa L476RG, eu tenho uma aqui. Eu comprei uma placa dessa no Mercado Livre. Se você for aqui no Mercado Livre, ó, hoje, algumas placas você consegue comprar. Essa, por exemplo, eu já vi que LST L476RG. Então, vale a pena vocês testarem essas placas, tá, pessoal? Se você encontrar a placa que tem rede, melhor ainda. Essa aqui eu já vi que tem, tá vendo? Essa é Mercado Livre, ó. Agora, eu não sei se é aquela versão que tem que trazer de fora, mas olha o preço dela aí. Agora, no AliExpress,
a evolução dessa placa aí é uma placa que ela tem RJ45, tá? Então, por exemplo, a F4, tem que testar, tá, pessoal? Cada hora você, F429ZI. Essa, por exemplo, no AliExpress você consegue comprar. Com um mês ela chega na sua casa. Olha lá, essa núcleo. Aí cada uma aí vai trabalhar de um jeito, tá? No AliExpress, eu já comprei essas placas no AliExpress, chegou aqui perfeitamente, tá? E aí você tem que olhar qual tem um AD mais alto, né? Muitas vezes você pode ter um AD mais lento, mas você está querendo uma placa que seja específica para áudio, então vale a pena. E na ST tem um artigo lá, um site, que ele vai mostrando para cada, você vai selecionando o tipo, o AD que você quer, o tipo, né, de processamento, e aí ele vai te mostrando como que você... Então, ST Community. Então, tem um link aí que é específico para a comunidade, que é específico para áudio. Então, olha lá. Então, aqui ele mostra, tem onde você pode colocar uma pergunta, né, se você tiver com algum problema, tem as comunidades, e tem alguns grupos, alguns projetos. Aí, Anderson, ó, essa aqui, olha lá, Analog and Audio. Ele tem um link aqui específico para processamento de áudio, gerenciamento de energia, motores, tá? Sensores. Então, esse de áudio aqui, ele vai te direcionar, né, para condicionamento de sinais. Então, vale a pena, porque quando você clica aqui, ele te direciona alguns projetos, já meio que alguns exemplos, né? Alguns exemplos, ó. E aí vale a pena dar uma olhada aí, né? Dar uma olhada nisso aí, tá? Bom, então é 8h13 agora, pessoal. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida, tem uma questão teórica na lista de vocês, que é a questão de sistema causal e não causal, que eu não expliquei, né? Aí eu queria explicar, terminar esse assunto, essa teoria, e aí por hoje vai fechar nisso aí. Beleza? Querem perguntar mais alguma coisa? Eu queria só relacionado à lista, coisa rápida. Tá. A questão 12 da lista, qual que é o número do N0? Eu fiquei muito na dúvida dessa questão. Tá, só um minutinho. Então tá aí, tá, pessoal? Apareceu o AliExpress aí, ó. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Essa placa eu queria que mais gente estivesse trabalhando com ela, tá? Porque atualmente, para trocar ideia, bater papo, tirar dúvida, tá? Essas placas aí, olha só, elas são mais baratas. Esse preço de 262 aqui é chegando na sua casa. Só que você está com uma referência bacana para trabalhar, tá? Então, isso aí tem rede, tem um mundo aí dentro desse negócio, tá? Então, fica aí a dica. Essa núcleo F429, tá? É uma placa aí bem bacana aí. Bom, então, vamos lá. Sua dúvida, então... peraí, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Questão 12. Questão 12 é da amostragem? Isso, é para fazer a tempo discreto, a série de Fourier. Essa imagem aí. Isso Esse mesmo. aí. Tá. Ah, tá. Bom, o que ele está dizendo... está compartilhado, né? Ele diz ele te diz o seguinte, né? Determina os coeficientes Fourier da STD do gráfico, do seguinte gráfico. Sabe-se que a função... O que ele está dizendo? Então, ó, esse π sobre 10... na verdade, se você colocar aqui 2π... Bom, aí eu tenho que contar quantas amostras tem aqui no meu período fundamental, né? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Então, se você... As referências aqui dessas amostras, então, você vai colocar para n igual a 0, né? Qual que é a sua dúvida mesmo? São as amplitudes?
Não, era questão número de amostras mesmo do N0, porque eu estava com dificuldade de enxergar o período que eu considero, sabe? Não. Aí... O zero quer dizer que é a frequência fundamental. Não quer dizer que é a amostra zero, não. Tipo assim, se você tiver... Qual que é a frequência zero? Quando a gente estiver falando de Fourier, ou de, por exemplo, dos conceitos que a gente está vendo agora, qual que é a frequência fundamental da rede elétrica da CEMIG? Qual que é a frequência fundamental? 60? 60. Então, o índice, na verdade, o F0 é 60, o ômega 0 é 60. Então, o ômega 0 está associado a uma frequência zero, que é 60 Hz. Aí, se eu te perguntar assim, qual é o primeiro harmônico associado à frequência da CEMIG? O primeiro harmônico é a própria frequência, que é ela multiplicada por ela. Agora, o segundo harmônico seria um sinal de 120 Hz. Tá certo? O terceiro harmônico seria um sinal de 180 Hz. O quarto harmônico seria de 240 Hz. Entendeu? É a Ana que perguntou? Isso mesmo. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, quando ele está falando esse N0 aí, dado um sinal, né, que é esse sinal aí, ó, existe um vetor aqui, que é o N, tá vendo? Isso aqui são amostras. Ele coloca aqui em menos 5 e mais 5 só para manter aquele padrão de colocar a metade das amostras, separar, né, o que seria menos T sobre 2 até T sobre 2. Mas você pode usar esse índice aí de qualquer jeito, tá? Então, o número de amostras, o N0, ele está dizendo assim, o período fundamental é formado por N0 amostras. Então, na hora de fazer esse cálculo aí, eu vou começar, ó. Primeiro, o N0, então, vai ser 4. O N0 vai ser, olha lá, o número de amostras. Esse N0 aqui, ó, vai ser igual, aí você vai olhar lá quantas amostras. O N0, então, é 10. Isso implica que o ômega 0 vai ser 2π sobre 10. Então, esse ômega 0 aqui é 10. No exercício que eu resolvi com vocês, ele era 4, que eram 2 amostras, mais 1, menos 1, menos 1. Depois voltava para o mais 1, menos 1, menos 1. Então, 4 amostras que formavam um ciclo. No caso desse sinal aí, não são 4 amostras, ó. Vamos supor, essa amostra que eu estou com o mouse apontando sobre ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A próxima, já começa o próximo ciclo. Então, o N0 aqui, ele está me dizendo que tem 10 amostras dentro de um ciclo fundamental, tá? Na hora de você fazer o cálculo, agora um outro detalhe é o índice N de uma determinada amostra. Aí vai depender de onde você vai começar, tá? Então, o índice da primeira amostra aqui, a gente vai ter que colocar, é o N igual a 0, né? Se eu pegar em referência aqui o N igual a 0, vai ser essa amostra de amplitude 1, tá? Aí o N igual a 1 vai ser essa outra amostra aqui. Você pode fazer um valor aproximado mesmo, tá? Não precisa ser perfeito, não. O N igual a 2, o N igual a 3. Então, o último índice vai ser o N igual a 9, né? Porque já que ele começou na primeira amostra, que é o 0. Na hora que você fizer esse cálculo, como você vai fazer na calculadora, né? Ele vai dar um valor aproximado. Vai dar um L, vai dar um número, você fez lá a conta, mas na hora de reconstruir o sinal, na hora de você desenhar, tem que ser uma coisa parecida com isso. Porque se você... A prova dos 9 vai ser o que ele vai desenhar, né? Porque vai dar um sinal meio, uma senoide, com um monte de pontinho assim, ó, com ponto. Então, quanto mais ponto, né? Quanto mais ponto você pegar... Na hora que você aumenta a sua frequência de amostragem, você está pegando mais pontos. Mais pontos. Isso não tem a ver com o número de bits da placa, não, tá, pessoal? Na verdade, na medida que eu aumento a frequência de amostragem aqui, eu estou pegando mais pontos do sinal. Independente se é 10 bits, se é 12 bits.
tá? Então, é isso que ele fala, ó. Depois você vai jogar na equação de síntese, inclusive eu vou compartilhar aquele script lá, porque vocês vão precisar dele. Vão precisar dele para lembrar, né? Porque senão, na hora de fazer isso aí, não querendo duvidar da capacidade de vocês, mas dá um trabalho danado para ele. Então, ó. Então, esse script aí, ele precisa, vocês precisam dele, né, compartilhado, para não... vocês precisam... Só um minutinho que eu estou compartilhando aqui. Esse WhatsApp Web, de vez em quando, ele dá umas travadas, né? E aí tem que esperar, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, eu chamei aí de série de Fourier de tempo discreto. Então, esse exercício aí, né? Esse é o da onda quadrada. Olha lá, isso que eu compartilhei com vocês, alternando em mais um, menos um, menos um. Mas, qualquer exercício que vocês fizerem, pessoal, a prova dos 9, para saber se ele vai estar certo ou não, é adaptando esse script com os coeficientes que vocês encontraram, né? Porque na hora que você adaptou os seus coeficientes dentro desse script aí, ele vai desenhar o sinal da maneira correta. Tá certo? Bom, mais alguma dúvida, pessoal? No caso, na questão 13, que a gente faria aquele x de n, né? Que é a equação de síntese. Isso, porque o x de n, Ana, na verdade, esses x de n são os vetores, ó. São aquelas amostras que estão ali, a sua placa D vai te encontrar esse x de n. A placa D vai te... O que a placa D vai fazer? O sinal ele é analógico, né? Ele vai pegar as amostras igualmente espaçadas. Então, ele vai te entregar esse x de n aqui, ó. Tá? Esse valor do x de n. Tá certo? Para você saber qual é o valor da amostra, você joga lá, vai variando K, o n, né? A posição do n, naquela fórmula, ele vai te dar um valor de cosseno também. Ele vai te dar um valor de cosseno. Se você pegar, né, esses valores aqui, n igual a 0, e jogar lá dentro daquela forma e calcular o cosseno, ele vai dar 1. O próximo valor vai te dar um valor numérico aqui, ó. Para o n igual a 2, ele vai te dar outro valor numérico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele começar a completar um ciclo, ele vai começar a repetir os valores. Então, essa fórmula cosseno aqui, eu coloquei ela aqui justamente para você saber quais são esses valores, porque no olho você pode colocar algum valor aproximado. Mas, se você substituir o valor n aqui, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, o resultado desse cosseno aqui é a amplitude dessa amostra. É a amplitude do valor da amostra. Tá certo? É a amplitude. Só que na hora que a gente tiver... O que ele quer aqui, na verdade, é que você calcule os coeficientes. E depois, a partir dos coeficientes que você calculou, você vai jogar na equação de síntese para você encontrar esses pontos aqui, ó. Porque você está encontrando a partir do valor, né, que você encontrou. E aí, nos finalmente aqui, você preenche os vetores das amostras e chama a função STEAM. Qual que é a diferença da função STEAM? Que você passa para ele um vetor, né, que seria, cada posição do vetor, na verdade, em cada posição inteira, ele tem uma amplitude. Ele vai plotar esse sinal aqui para você, ó, mostrando esses pontinhos aqui, essas bolinhas. Ele vai mostrar isso aqui para você. Ok? Ok, beleza. Obrigada. Então, por nada. Então, pessoal, só para a gente não falar que nessa etapa 1, nós concluímos tudo,
assim, tudo que eu digo assim, é porque faltou aí um conceito, que esse conceito, ele bate com algumas coisas que vocês já viram, mas em filtros digitais. Então, olha, lá no livro digital de vocês, no catálogo online, não, no Minha Biblioteca, no livro do Lattes, existe um conceito muito importante que a gente chama de... Essa biblioteca digital é uma mão na roda, tá? Então, lá nos conceitos no capítulo 1, ele fala sobre sistemas e alguns conceitos, vocês, né, na teoria de controle 1, deixa eu só chegar no ponto aqui, tá? Acho que eu preparei essa aula na aula retrasada, passada, aí o livro, eu ainda estou aprendendo a mexer com essa biblioteca digital, mas só tem 2 conceitos aqui que eu tenho certeza que vocês ainda não estudaram. Pelo menos assim, não está na ementa, né, de vocês. Pelo menos eu, quando eu fiz o curso, eu não sabia esses conceitos. Bom, são esses 2 últimos conceitos, tá, pessoal? Que está lá no capítulo 1. Então, esses conceitos de sistemas lineares, né, invariante no tempo, teoria de controle 1, teoria de controle 2, vocês estudaram isso aí. Então, olha lá, conceito de sistemas, tá? Então, olha lá, sistemas. Então, ele vai falar para vocês esses conceitos importantes aqui. Sistema BIBO, sistema MIMO. Tem uma listinha aqui que está melhor. Bom, acho que está acabando o tempo aqui, tá, pessoal? Eu vou no que interessa para nós aqui. Aí depois, se vocês... Vou explicar os 2 últimos conceitos aqui, que nós vamos precisar disso para filtros. Bom, quando ele fala de sistemas, pessoal, ele fala, né, sobre a classificação de sistemas, tá? Essa figurinha aqui está dizendo o seguinte: quando eu tenho várias entradas, teoria de controle 1, nós estudamos uma entrada e uma saída. Sistema MIMO. MIMO não, desculpa. SISO. Single Input, Single Output. Paulo Monteiro, né, ele trabalhou bem com isso aí. Aí, quando você começa a trabalhar com mais de uma entrada e mais de uma saída, já vem o sistema MIMO, que vocês estudam lá na teoria de controle 3, se eu não me engano. Tá? Teoria de controle 2 são sistema discretizado. E aí ele vai falar sobre os conceitos, né? Essa classificação aí. Sistema linear, sistema causal, sistemas lineares, sistemas com lineares invariantes no tempo, tá? Contínuo, discreto, analógico, estáveis, não estáveis. Mas esse, pelo menos aqui, causal e não causal, é que a gente precisa, nós precisamos, né, para a parte de filtros, tá? E outro conceito importante são sistemas instantâneos, né, que ele chama que é sem memória, ou dinâmicos, que é o que a gente chama de com memória, tá? Então, esses aqui, sistemas lineares e não lineares, isso aí vocês veem lá dentro do curso, né? A rigor, o sistema linear é aquele que obedece o princípio da superposição. Então, eu vou dar um pulo nessa parte aí, tá? Depois, se vocês derem uma lida e ficarem com qualquer dúvida, é só vocês me perguntar. Mas para a parte de filtro, pessoal, tem 2 conceitos importantes para a gente, que é o que a gente chama de sistemas causal e sistema não causal, tá? Bom, qual é a definição de um sistema causal? O sistema causal, também conhecido como físico ou não antecipativo, é aquele no qual a saída em qualquer instante de tempo depende apenas do valor de entrada.
tá? Para T menor ou igual a um T0 aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Aí ele diz assim, em outras palavras, o valor de saída no instante presente depende apenas do valor presente do passado e não dos seus valores futuros. Tá? Bom, olhando essa fórmula aqui, pessoal, y de t igual a x menos t2, mais x... Aí tem um mais, ó. Tem um mais. Se essa equação aqui estivesse modelando matemático o sistema, pessoal, né? Se vocês lembrarem lá na equação de diferença, quando você fazia aquele menos k, aquele k era uma determinada amostra. Se essa equação estiver modelando o sistema, você está dizendo, né, que tem uma amostra aqui que está no futuro. Tá? Isso em sistema de tempo real, pessoal, não é possível. Mas na hora de ler esse texto aqui, vocês vão ver que, em se tratando de sistema digital, tá? Sistema digital, isso é possível se a gente suportar algum atraso, porque nós estamos trabalhando com amostras gravadas numa mídia. Então, se eu estiver fazendo processamento, tá? E eu estiver trabalhando com uma determinada referência de uma amostra, uma amostra futura seria as amostras que estão numa gravação futura com relação àquela gravação, tá? Então, tem uma figura aqui que representa bem isso aí, que é uma figura do mágico, que é isso aí, né? O mago, né? Ele pergunta, o moço pergunta assim, ô grande mago, me diga como estará o mercado de ações daqui a um ano. Aí ele responde assim, eu preciso de algum tempo para adivinhar, né? Aí ele pergunta assim, quanto tempo? Ele fala assim, 1 ano. Então, o que ele está dizendo é assim, eu vou adivinhar para você, mas desde que eu aguarde, eu tenha amostras para um determinado tempo, que seria 1 ano, né? E aí eu vou te dar um... Obviamente, pessoal, que se for para esperar 1 ano, quer dizer que não vale a pena para ele, tá? Mas os sistemas antecipativos, pessoal, sempre a gente vai ter uma quantidade de amostras, né? E ao invés de dar um tiro completamente para uma direção errada, imagina o sistema de controle de um míssil. Na medida que eu vou tendo informações do tempo, né, da trajetória que aquele míssil já percorreu, eu consigo realimentar isso, né? E se eu tiver um sistema muito rápido, arbitrar um determinado valor de amostra, fazer um cálculo para saber se aquele valor vai ser bom ou não, e usar ou não aquela amostra, tá? Então, o sistema causal é um sistema que eu tenho apenas amostras do passado, tá? O sistema não causal, pessoal, seria aquele sistema em que eu uso tanto amostras do passado como amostras do futuro, tá? Então, olha lá, ele está dizendo aqui, ó, o sistema não causal não são realizáveis em tempo real. Por que não são realizados em tempo real? Porque quando eu uso amostras do futuro, então, do ponto de vista de tempo real, não tem como usar, né? Eu estou num determinado instante aqui, ó, 8h35. Eu não tenho informação do minuto 8h36, 8h37, tá certo? Mas é importante a gente trabalhar, por exemplo, bolsa de valores, né? Com determinados... Se a gente, na hora de dar fazer uma determinada... estimar, se eu utilizar o princípio dos sistemas não causais, eu consigo fazer estimações melhores, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha nisso aí, que na hora que estiver usando filtros, esse conceito, a todo instante, eu vou tocar nesses conceitos aí, tá? Então, a rigor, os sistemas não causais, ó, os sistemas não causais, ele vai estar associado a esse conceito, né? Como em processamento de sinais, nós vamos estar trabalhando com amostras gravadas em alguma mídia, né? Com amostras gravadas, eu posso rodar um algoritmo, né? Porque a minha referência não é o tempo, não é um processamento de tempo real, é o N, tá? Então, dado um determinado N, se eu estou usando apenas amostras passadas, esse sistema ele é dito causal, tá? Se, dado um determinado N de referência, eu estou usando amostras do futuro com relação àquele N, então eu tenho uma definição de um sistema não causal.
tá? Para uma determinada referência de tempo, eu estou usando uma amostra do futuro, tá certo? Então, o sistema não causal, pessoal, eu não tenho um sistema de tempo real não causal, tá? Porque o sistema de tempo real é, dado um input para o sistema, eu tenho que responder naquele momento, tá? E se eu tiver algum erro, eu posso causar alguma morte, né? Pode causar algum dano. Então, esse conceito aí, eu não tinha passado dele ainda para vocês, tá? Então, fica aí a referência de leitura. Com relação a K, são amostras, né? Ele vai falar aqui sobre equação de diferença, vai falar um pouco aí sobre a referência K, as amostras, né? Dado um número de amostras. Ele vai te falar que, a partir do momento que eu passo a usar amostras, né, não é mais o tempo, ele muda o parênteses para x1, x2, x3, é a referência daquelas amostras, tá? Então, fica aí a referência da leitura aí final que fecha o capítulo 1, tá certo? E aí, na sequência, quando a gente vai trabalhar lá com filtros, filtragem digital. E aí, esse conceito é importante para a gente. Então, pessoal, 8h38 aí, fechou aqui o que eu tinha planejado para vocês. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, estou aqui à disposição. Quem não tiver, então até quinta-feira, tá? E lembrando, na quinta eu vou disponibilizar a avaliação para vocês às 19h, tirar alguma dúvida, né? E aí vocês têm a janela de 4 horas para resolver, tá? Bem dentro da lista, como eu falei. Tá bom? Bom, aí se não tiver nenhuma dúvida, tá, pessoal? Sei que tem gente que tem compromisso aí na sequência de outras aulas. Por hoje... não acredito que eu fechei a... Não, tá aqui, tá aberto. Então, por hoje é só, tá? Abraço, professor. Até a próxima. Beleza? Um abraço para vocês aí. Ô, professor, rapidinho. Sim. Essa questão 15, você pode me explicar, tá, lista? Você pode me explicar, por favor? Também carrei nela. Tá, só um minutinho. Tranquilo. Essa questão aí, Ana, eu coloquei para não para você saber o conceito. Não é normal de você ter que fazer uma questão dessa, não. É para você entender o conceito. Essa questão ela está lá no livro, aquele livro que eu passei para vocês, que é aquele livro mais resumido, tá? Transformada de Fourier de tempo contínuo e os espectros de amplitude e fase desse sinal aqui, ó. Então, transformada de Fourier de tempo contínuo. Foi dado uma função mais simples, um E elevado a menos t, multiplicado pela função degrau, que é o de t. Tá? Então, se eu pegar aqui o livro, ó, de processamento de sinais, na hora que a gente vai falando de transformada de Fourier de tempo contínuo, é lá na unidade 2.1. Então, olha lá, transformada de Fourier em tempo contínuo. Está na unidade 2.2, 63 a página, tá? Então, eu vou mudar aqui rapidamente para a página 63. É porque ele explica o conceito. Aí, beleza, nós entendemos o conceito. Mas fazendo um exercício na mão, né? Só para você assimilar, porque vai cair numa integral aí na hora de calcular esse coeficiente. Então, como ele faz o cálculo e ele muda o intervalo de integração de menos infinito a mais infinito, aí ele deu aqui, ó, transformada de Fourier em tempo contínuo, tá? Então, na hora de fazer esse cálculo desses coeficientes, aí, quando eu expliquei isso aí para vocês, né, o sinal não periódico, ele é um caso particular. Se eu replicar esse sinal aqui, né, um do lado do outro, esse T0 aqui é o período fundamental. Então, na hora de fazer o cálculo da série de Fourier, da transformada de Fourier em tempo contínuo, o intervalo de integração aqui, esse T02, de menos T02 a T02, tá? Você tem que considerar que o instante de tempo seu vai variar de menos infinito a mais infinito. Então, na hora de calcular os coeficientes, ó, esse intervalo de integração aqui, ele vai de menos infinito a mais infinito, na hora de calcular esses CKs, tá? E aí tem um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo. E esse exemplo,
ele é justamente essa aí, ó. Tá vendo que na hora dele calcular o x ômega, é menos infinito a infinito? Aí ele faz os cálculos, olha lá. Aí o que acontece? Esse sinal ele multiplica menos t, ele multiplica a função degrau. A função degrau, para um intervalo de tempo menor que zero, u de t é zero. U de t é zero. Então, na hora de calcular a integral de menos infinito a mais infinito, de x de t que multiplica e elevado a menos j ômega t dt. Aí ele considerou o intervalo de integração de zero até infinito. A função é e elevado a menos t, tá? Para valores acima de t maior que zero, esse u de t é 1. É 1. Então, vai aparecer que E que multiplica menos j ômega t dt. Tá certo? Então, essa solução dessa integral vai ser zero até infinito, de E elevado a menos j ômega mais 1t, que é esse valor aqui. A solução dessa integral aqui é 1 sobre j ômega mais 1. Resolvendo essa integral aqui, esse valor aqui de ômega. Tá certo? Então, o cálculo, os finalmente desse valor aqui, os coeficientes vão ser determinados por esse valor aqui, ó. Aí ele colocou o seguinte, representando esse número na forma polar, isso aqui é um módulo e uma fase, tá? E aí ele plotou os espectros de amplitude e fase desse sinal. Então, os espectros de amplitude e fase é na hora que você muda esse ômega, que o ômega é a frequência. Aí, na hora que ele fez isso, deu esse espectro de amplitude aqui, ó. E essa fase, tá? Na hora que você muda essa frequência ômega aí. Tá certo? Então, a solução aí, Ana, tá aqui no livro. Uhum. É porque eu não tinha visualizado ele, eu até estava utilizando o livro para fazer as outras questões, mas isso aí eu não enxerguei, não. Tá. Acho que eu já estava cansada ontem. Faz parte. Mas eu quero, na verdade, o importante aí é que você entenda o conceito da transformada de tempo contínuo. E na hora que ele varia essa frequência aqui, ele está percorrendo essa amplitude aqui, tá vendo? Com a frequência próxima a zero, essa amplitude é 1. Na medida que esse ômega vai aumentando, ele vai atenuando esse módulo, ó. E essa função é a função contínua em ômega. E a fase, essa fase aqui, na verdade, é o ângulo do sinal de entrada, é uma comparação do ângulo do sinal de saída com relação ao ângulo do sinal de entrada. Ele está dizendo que, na medida que você vai variando esse ômega aí, ó, essa fase ela vai sendo alterada também. Essa fase ela está mudando, tá? Não muda a frequência, muda a fase, o deslocamento. Ele muda o deslocamento, ele vai deslocando o sinal. Então, depois dá uma olhadinha, e aí ele vai te explicar essa teoria aqui sem aprofundar muito, que o que importa para a gente é o mundo discreto. Não é que o que importa, isso aqui ele está querendo te explicar na matemática, tá? Matematicamente falando, né? É isso que ele está querendo que você entenda aí. Tá certo? Tá, certinho. Beleza, então. Mais alguma dúvida, Ana? Não, era só esse mesmo que eu tinha agarrado na lista, né? Que eu já enviei, e aí faltou essas questões que eu tinha agarrado, mas agora eu consigo desembolar tranquilo. Beleza, é porque isso aí é assim mesmo, tá? O conceito é meio denso, então tem hora que você tem que voltar lá no negócio, né? E aí tentar refazer e amarrando aí com o que já foi dado. Tá certo? Sim. Uhum, beleza. Bom, beleza, então. Obrigada, viu? Beleza, por nada. Qualquer coisa é só mandar a dúvida lá no WhatsApp, tá certo? Tranquilo. Então, Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau. Tchau.